de ter morrido naquela cruz por mim e por ti, para que o Senhor venha nos dar a salvação eterna. Então, gente, nós não podemos abrir a nossa boca e dizer que Jesus não veio nesse mundo em carne. Jesus veio nesse mundo, fez a obra do Pai e voltou para o Pai, porque ele morreu, ressuscitou e voltou para a glória. Então, a palavra de Deus diz aqui em João que aquele que disser que Jesus não veio em carne, nem ore por ele, que Deus não recebe a oração. Viu? E fala também que aquele que falar contra o Espírito Santo de Deus, pecar contra o Espírito Santo de Deus, não ore, que Deus não recebe. Porque o Espírito Santo é santo. Ele é santíssimo. E nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, se você não tem conhecimento do que é a palavra, do que é o Espírito Santo, do que é o nosso Jesus, não fale contra o que você não sabe. Que é para você não ser condenado pelo nosso Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui, se você vê o seu irmão pecar, que não seja pecado para a morte, mas um pecado que não é para a morte, que ore, que Deus vai fazer a obra, vai perdoar. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Crônica 7,14 assim, se esse povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então Deus está pronto para nos perdoar. Mas tem um porém, né? Não brinque com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus é santa. É santa e Ele não perdoa aquele que brinca com a palavra do Senhor. Então, se você não tem conhecimento, quando você vê um vaso, um servo do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu falo, gente, mulher de Deus e homem de Deus, não é esses negócios que a gente vê aí nas redes sociais, falando que Deus não manda não, viu? Tô falando o verdadeiro vaso de Deus, que tem muitos na terra, entendeu? E tem muitos falsos profetas. Então, eu tô falando dos vasos verdadeiros, entendeu? Se você não tem discernimento, não julgue, porque você pode estar se condenando. Porque o Espírito Santo, ele é um ser santíssimo, que ninguém pode brincar com ele. Ninguém no mundo pode brincar com o Espírito Santo. Porque a própria palavra diz que se a pessoa pecar, que não seja para a morte. Você ore e Deus ouve a oração e perdoa aquela pessoa ou você próprio, né? Mas se for um pecado para a morte, não ore, que Deus não perdoa, viu? Então, tem muitos que brincam com Deus e muitos já desceu a sepultura. Muitos já estão debaixo de 7 palmos. Então, nós não podemos brincar com a palavra de Deus, né? Porque aqui, fechada, ela pode ser um livro, mas ela aberta aqui é a boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando comigo e contigo. Então, se nós não temos sabedoria, entendimento, não abre a boca e fale contra Deus. Porque você olha para o céu, você olha para as árvores, para os animais, para o ser humano. Você vê a obra de Deus, a mão de Deus na vida de cada um, né? Nos seres, no mundo que existe, você vê uma obra-prima que Deus fez, né? Então, não tem como nós não dizer
que não existe o nosso Deus. Porque a Bíblia diz que nós é imagem e semelhança de Cristo. Né? Como é que não existe o nosso Deus, se nós é a imagem dele? Foi ele que nos fez. Você vê que Deus fez Adão, né? Só Adão. E ali, da costela de Adão, ele fez Eva. Porque ele olhou para Adão e falou: não é bom que ele viva só. Vou fazer uma disjuntura para viver com ele. E ali da costela dele, ele fez Eva. Então, gente, o que eu quero dizer? Deus não fez dois Adão. Deus fez Adão e Eva. Então não pode existir desconcordância, né? Não pode existir. Tem que ser a fêmea e o macho. Não pode ser só o macho. O macho se unindo. Não pode, gente. Não existe isso. Porque Deus fez dois. O macho e a fêmea. E o Senhor Jesus, quando foi no tempo de Noé, que o Senhor falou para... Eu não sei porque eu estou entrando nesse assunto, que eu estava em outro, né? Mas veio isso no meu coração, na minha mente, eu estou falando. Né? Quando Deus mandou Noé fazer aquela arca, para que Noé viesse entrar com sua família, e você vê o poder e a grandeza do Todo-Poderoso, porque aqueles bichos não tinham entendimento de entrar sem ninguém mandar naquela arca, mas Deus ordenou a cada um deles, e não era dois machos não, viu gente? Era o casal, era macho e fêmea. De cada animal, Deus colocou dentro da arca um casal. Deus mandou Noé e a família entrar. Depois que Noé e a família entrou, aí Deus ordenou cada casal de animal entrar naquela arca. E aquele animal obedeceu a voz de Deus, né? Porque você vê a voz do Todo-Poderoso. Você vê que a chuva obedece à voz de Deus, o sol obedece à voz de Deus, as estrelas obedecem à voz de Deus, né? O vento obedece à voz de Deus, né? O mar obedece à voz de Deus, o fogo obedece à voz de Deus. Para você ver o poder e a glória e a grandeza do nosso Deus. Gente, como é que um ser humano se coloca na posição de dizer que ele é ateu e não acredita que existe Deus, né? Porque nós vemos a grandeza do Senhor. Você olha nas árvores, você vê a grandeza do Senhor. Você olha nos animais, você vê a grandeza do Senhor. Porque foi criado tudo por Ele, né? E você vê que a ordenança que Ele deu para Noé fazer aquela arca e a sabedoria, né, que um ser humano teve na sua mente, na sua capacidade de fazer aquele tamanho de arca. Você vê se não é a grandeza de Deus. Se não foi Deus instruindo ele, dando sabedoria de cada madeira, de cada divisão daquela arca. Gente, o poder de Deus é lindo, maravilhoso. O poder de Deus não tem fim, entendeu? Então me alegro e fico triste quando eu vejo gente falando, o ser humano abrir a boca e dizer que não existe o nosso Deus, né? Dizer que ele é ateu. Olha, gente, que palavra, né? E nós sabendo que é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né, gente? Você vê que o nosso Deus, ele fez todas as coisas, ainda fez o Satanás que ele jogou no inferno, né? Porque desobedeceu a voz de Deus, né? Deus fez ele como um anjo de luz, né? Ele era maestro do céu, mas ele queria ser maior do que Deus. E ninguém pode ser igual, e nem maior nem menor igual a Deus.
Nós somos o que Deus fez, criou. Então, Deus não dá a glória dele para ninguém, né?